Olha, eu quero falar que nos últimos anos eu também passei por uns momentos difíceis, sabe? E eu acredito que quando a gente sofre, isso pode nos levar a algo bom, tipo uma salvação. Mas para isso, a gente não pode fingir que não está sofrendo ou ignorar a dor. A gente tem que sentir essa dor, aceitar que ela existe, principalmente quando perdemos algo ou alguém importante. Depois disso, a gente tem duas escolhas: ou fica com raiva e quer se vingar, ou decide seguir em frente de um jeito melhor. Se a gente escolhe a porta da raiva e da vingança, isso pode machucar a gente mesmo e também machucar os outros. É como se a gente ficasse preso num ciclo de coisas ruins. Mas se a gente escolhe a porta do perdão, isso nos leva a um lugar de paz e de graça, sabe? Eu sei que dói, eu sei que a dor é real, mas você tem uma escolha. Você pode ficar com raiva, guardar mágoas e querer se vingar, ou pode soltar tudo isso. Você pode ficar alimentando a dor ou pode deixar ela ir embora. A escolha é sua. Escolha soltar, escolha se libertar. E o fato de você estar aqui já mostra que você está escolhendo o caminho do perdão e da graça. É como se você já tivesse decidido passar pela porta do perdão, sabe? Isso é algo muito forte, tipo o que Jesus fez na cruz. Ele sofreu muito, foi machucado e até se sentiu abandonado. Mas mesmo assim, ele escolheu perdoar. E isso é algo que todos nós podemos sentir também. Não importa o que você está passando, mesmo que seja diferente do que Jesus viveu, ele entende a sua dor. Ele sabe como é sofrer e isso mostra que você não está sozinho. Ele sabe direitinho como é sentir dor, como é se sentir sozinho, traído e sofrer. Então, quando a gente sofre, a dica é: não fuja da dor. Em vez de correr dela, corra para Deus. Ele está lá para te ajudar a passar por isso. E aí vem uma decisão importante. A gente pode olhar para as pessoas ou situações que estão causando esse sofrimento e escolher como reagir. A gente pode decidir olhar com ódio e raiva, ou pode escolher olhar com amor e perdão, mesmo que seja difícil. Quando a gente escolhe olhar com compaixão e perdoar, é isso que abre as portas do céu para todos nós. É isso que eu desejo para vocês e para mim também. Eu sei que por mais que eu tenha sofrido, muitos de vocês já passaram por coisas ainda piores. E é por isso que eu admiro vocês, porque mesmo depois de tudo, vocês estão aqui. E quando a gente olha pelos olhos de Jesus, a gente consegue ver as necessidades das pessoas de verdade e sentir compaixão por elas. Você pode pensar: isso é impossível. Como eu vou sentir compaixão por quem me machucou? Mas lembra de Jesus na cruz? Depois de ter as mãos e os pés pregados, ele olhou para as pessoas que estavam fazendo aquilo com ele e disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Mesmo sentindo uma dor enorme, Jesus olhou para quem o machucava com compaixão. E o apóstolo Paulo disse que a nossa atitude deve ser igual à de Jesus. O perdão começa assim, com um coração que entende que as pessoas às vezes nem sabem o mal que estão causando. O perdão deve ser baseado no que Deus fez por você e não no que alguém fez contra você, entende? Quando a gente lembra de como Deus nos perdoou, fica mais fácil perdoar os outros. Eu te perdoo porque Deus me perdoou. Quando a gente pensa em tudo que foi perdoado, como não perdoar os outros, né? Jesus continuou ensinando sobre isso. Olha o que ele diz em Mateus 18. Ele conta que o reino dos céus é como um rei que queria acertar as contas com seus servos. Então, o rei começou a acertar as contas com os servos. Aí trouxeram um cara que devia 10 mil talentos. Só para você ter ideia, 10 mil talentos é uma fortuna enorme, tipo milhões e milhões de dólares. Como o cara não tinha como pagar, o rei mandou que ele, a esposa, os filhos e tudo que ele tinha fossem vendidos para cobrir a dívida. Aí o servo caiu de joelhos na frente do rei e implorou: Por favor, tenha paciência comigo. Eu vou pagar tudo, eu prometo. A gente sabe que era impossível ele pagar tudo, porque a dívida era enorme demais. Mas o rei teve pena dele, cancelou a dívida e deixou ele ir embora. Só que, quando esse servo saiu, ele encontrou outro servo que devia para ele 100 dinários. Só para comparar, 100 dinários era o que uma pessoa ganhava num dia de trabalho. Aí, em vez de ajudar, ele agarrou o colega pelo pescoço e começou a apertar, dizendo: Me pague o que você me deve. O colega caiu de joelhos e implorou: Por favor, tenha paciência comigo e eu vou te pagar tudo. Ele disse a mesma coisa que o primeiro servo
servo tinha dito pro rei, mas o cara não quis saber. Ele se recusou a perdoar e mandou o colega ser jogado na prisão até que ele pagasse a dívida. Quando os outros servos viram o que aconteceu, ficaram muito chateados e foram contar tudo pro rei. Aí o rei chamou o servo de volta e disse: seu servo malvado, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido pena do seu colega, assim como eu tive pena de você? Com raiva, o rei mandou que o servo fosse entregue aos carrascos para ser castigado até que ele pagasse tudo o que devia. E Jesus terminou dizendo: é assim que o meu Pai Celestial vai tratar cada um de vocês se não perdoarem de coração os outros. O servo foi entregue aos carrascos por causa da falta de perdão. Não foi o pecado ou a dívida que ele tinha com o rei que o colocou na prisão, mas sim a recusa dele em perdoar o colega. Então pense bem, quanto Deus já perdoou você? Foi só um pouquinho, tipo uns trocados? Ou foi uma dívida enorme, tão grande que você nunca conseguiria pagar? E aí, você está guardando mágoa de alguém? Está segurando algo contra outra pessoa? Eu sei que alguns pecados cometidos contra a gente são enormes, tipo abusos que são difíceis até de imaginar. Mas, no grande esquema das coisas, até esses pecados são como um dia de trabalho comparado ao que Deus já nos perdoou. Jesus diz que a gente precisa soltar essas coisas, porque quando a gente não perdoa, a gente fica preso na nossa própria mágoa. A única maneira de ser livre é perdoar. E você pode estar pensando: eu não consigo perdoar essa pessoa, não depois do que ela fez comigo. Foi algo grande demais, e simplesmente deixar ela sair impune não seria justo. E você está certo, não é justo. Mas o perdão não é sobre justiça, é sobre graça. A gente não perdoa porque é justo, a gente perdoa porque é a coisa certa a se fazer. A gente perdoa porque é isso que Deus nos pede para fazer, deixar ir, porque Ele já deixou ir o que a gente fez de errado. É para que a gente possa ser como nosso Pai do céu, amando com bondade e compaixão. Enquanto suas mãos estiverem apertando o pescoço da pessoa que te magoou, elas não estão livres para receber a graça de Deus. É isso que é a graça, e sinceramente a gente não consegue viver sem ela. A gente não consegue a graça sozinho. A gente pensa que é bom o suficiente, que se Deus estiver nos julgando na curva, a gente se sai melhor que o colega, o vizinho ou quem quer que seja. Mas não é assim que funciona. A gente acaba se achando demais, e é por isso que fica julgando os outros. E ao mesmo tempo, a gente subestima o amor de Deus. A gente não tem noção do quanto Ele é santo e amoroso. A gente não consegue a graça por merecimento. A gente ama a graça, mas não entende como ela funciona de verdade. Na teoria, a gente ama a graça, mas na prática, quando é algo bem concreto e difícil, a coisa complica. Então Jesus diz: tá, vocês não estão entendendo. Deixa eu contar uma parábola. Se você tem um negócio, talvez não vá gostar dessa história, mas vamos lá. Jesus conta que um cara dono de uma vinha foi contratar trabalhadores de manhã cedo, bem no começo do dia. Ele contratou um monte de gente. Depois, a cada 2 horas, ele voltava e contratava mais gente e mais gente e mais gente. Até que, na 11ª hora, se você já ouviu essa expressão, é daqui que vem, ele contratou um último grupo. Naquela época, o dia de trabalho tinha 12 horas, então esses caras só trabalharam 1 hora. No final do dia, o dono da vinha chamou todo mundo para receber o pagamento. Ele disse: vamos lá, formem fila. Mas aí, os que trabalharam o dia todo viram que o dono da vinha começou pagando os caras que trabalharam só 1 hora e deu a eles um dia inteiro de salário. Aí todo mundo na fila começou a fazer as contas. Ah, se ele pagou esses caras que trabalharam 1 hora com um dia inteiro, imagina quanto ele vai me pagar que trabalhei o dia todo. Vou ganhar muito mais. Só que, quando chegou a vez deles, o dono da vinha pagou a mesma quantia, um dia de salário. Aí, em Mateus 20:11, diz que eles ficaram resmungando e reclamando do patrão. Eles reclamaram: esses caras que chegaram por último trabalharam só 1 hora, e o Senhor pagou a eles a mesma coisa que a gente, que trabalhou o dia todo, debaixo daquele sol quente. Mas o dono da vinha respondeu: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um dia de salário? Então pegue o que é seu e vá. Eu escolhi pagar os últimos trabalhadores da mesma forma que paguei a você. Eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu? Ou será que você está com inveja da minha generosidade? Porque no fim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E olha, se isso começar a te incomodar, é porque a gente acaba achando que merece a salvação por causa das coisas que faz. Aí a gente fica com inveja da generosidade de Jesus, porque Ele salvou alguns de nós cedo e outros bem tarde. Ele não fez nada de errado, mas ainda tem gente que reclama. Isso não é justo. Eles estão com inveja da generosidade de Deus. Então escuta, não haja assim. Não haja como se isso não fosse acontecer com você. Alguns de vocês foram salvos desde crianças, foram bonzinhos a vida toda. Aí a gente mostra vídeos de testemunhos de pessoas que fizeram
muita besteira na vida, mas que no final vão pro mesmo céu que você. E aí você pensa, qual é? Isso não é justo. Mas se você conhece Jesus de verdade, você não pensa assim. Se você quer conhecer Jesus, entenda que a graça de Deus não te liberta para pecar, mas te liberta do pecado. Ela te tira das correntes que o inimigo colocou na sua vida. Então nunca fique olhando de cima para a salvação ou a graça que alguém recebeu. E não fique com inveja da generosidade de Deus com você. Tem gente que fala, isso não é justo. Mas mano, você não quer justiça. A justiça levaria todo mundo para uma eternidade sem Cristo, que é o que a gente realmente merece. É a graça imensa de Deus que nos permite conhecê-lo.